Como eu prometi de manhã, eu vou falar aqui sobre a situação mais inusitada que aconteceu ontem na história do Queiroz. Como vocês sabem, o Queiroz ele foi preso ontem e depois a gente descobriu mais tarde, compartilharam na internet uma imagem da Heloísa de Carvalho, filha do Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo, uma grande amigona nossa, com quem eu escrevi um livro, Se vocês sabem aqui, se lembram, no começo desse ano agora a gente publicou, eu e a Heloísa, um livro sobre o Olavo de Carvalho, sobre a relação, sobre a relação da Heloísa com o pai dela, que se chama Meu Pai, Guru do Presidente, que conta as histórias do passado do Olavo de Carvalho, como a Heloísa, ainda criança, adolescente, jovem, adulta, enxergava essas coisas, e algumas reflexões que o pai tem disso, A compreensão do papel que o Olavo de Carvalho desempenha na política brasileira hoje e como ele influencia políticas públicas do governo Bolsonaro. Como a gente falou mais cedo hoje sobre o Weintraub, por exemplo. O Weintraub, que foi demitido agora, ministro da Educação, ele era olavista, discípulo do Olavo de Carvalho, ou seja, você tem as influências desse sujeito de grande medida impactando na política brasileira hoje. Então, a Heloísa de Carvalho foi lá comemorar a prisão do Queiroz, porque ela mora em Atibaia. Só que isso foi parte da história, Mais tarde a gente ficou sabendo que, na verdade, a denúncia de que o Queiroz estava em Atibaia partiu da Heloísa de Carvalho e de um amigo dela, o Bruno Maia, que é um deputado do PSOL. E parece, pelo que a Heloísa contou, a gente falou com ela depois, pelo que ela contou, o Queiroz estava possivelmente há mais de um ano nessa casa em Atibaia. E ela ficou sabendo disso. A princípio, ela vai dar entrevistas sobre esse assunto, vai dar entrevista para a CNN, parece que vai dar entrevista para o Fantástico também, então a gente vai guardar agora, porque certamente a Heloísa, se não houvesse entrado na história até agora, graças a esse enfrentamento ao pai dela, certamente vai entrar para a história agora da política brasileira por causa disso. Porque ela foi lá, ficou sabendo disso através de um jornalista que contou que o Queiroz estava em Atibaia. A casa do Vacef, a casa do advogado, na qual o Queiroz estava escondido, ficava do lado de uma casa da amiga da Heloísa e ela ficou investigando, ela ficou lá meio que de butuca olhando aquilo ali e suspeitou que fosse real de fato a presença do Queiroz lá e denunciou junto com o Bruno para o Ministério Público. Ou seja, possivelmente hoje, se o Queiroz está preso, tem o dedo, tem a mãozinha da Heloísa de Carvalho ali no meio. Então, sabe, é muito incrível isso. É aquela tremenda uma coincidência absurda, é absurdo isso. Eu quero fazer uma comparação para vocês aqui entenderem quão absurda é a situação, Quero comparar entre realidade e ficção. Tem uma convenção na literatura, na ficção, isso desde há muito tempo, na verdade, desde Aristóteles. Se você ler a Poética de Aristóteles, você encontra esse princípio elementar da ficção, que se chama verossimilhança interna. Quando você escreve um livro, quando você escreve um romance, um livro de contos ou um livro, de ficção, esse princípio determina, ou esse princípio defende que as partes da história têm que fazer sentido, elas têm que ter coerência. Você tem que montar a história de um modo que aquilo que se passa no começo esteja vinculado com o resto da história. Não pode simplesmente acontecer uma coisa absurda no meio que não tem sentido. Ou uma coincidência esdrúxula, ou aquilo que se chama, por exemplo, Deus Ex Machina, que é quando você, no final de uma história, para você desenrolar uma história muito complicada, você recorre a uma saída extraordinária que não faz sentido. Você tem que construir uma história que possua coerência, verossimilhança interna, que ela faça sentido. No século XX em diante, muitos autores começaram a questionar esse princípio e passaram a construir obras que não faziam muito sentido. Por exemplo, o movimento surrealista, que se inspira nos sonhos, que se inspira nesse mundo onírico, nos quais as coisas não têm tanto nexo assim, começam a escrever obras surrealistas. Ou seja, obras nas quais nem sempre a lógica é o fio condutor da história. Um outro autor que faz isso é o Albert Camus, o autor francês, existencialista, nihilista, e ele escreve livros no qual ele questiona esse princípio da verossimilhança interna. Por exemplo, no livro dele clássico, O Estrangeiro, é a história de um sujeito que mata alguém e ele não sabe por que ele matou essa pessoa. Ele tenta buscar, ele tenta racionalizar, ele tenta buscar, uma resposta para isso, e ele matou uma pessoa porque ele matou. Então, de certo modo, é um questionamento da estrutura narrativa, literária, ficcional. Porque a vida real, gente, a vida real, ela não tem sentido. As coisas acontecem, a gente tenta encontrar uma razão para as coisas, a gente tenta buscar respostas para as coisas muitas vezes, mas certos fenômenos, certos eventos ocorrem sem um propósito, simplesmente se dão. Por exemplo, que o Queiroz, uma figura central agora nessa investigação sobre o Flávio Bolsonaro, sobre rachadinhas, sobre vínculos entre família Bolsonaro e milicianos, que o Queiroz vá ficar numa casa perto de onde mora a Heloísa de Carvalho, que é uma opositora ao governo, que é filha do Olavo de Carvalho, que se opõe ao pai, que expõe o pai publicamente em entrevistas, que revela detalhes pavorosos do pai dela, que escreveu um livro sobre esse assunto junto comigo, Ela contou as histórias aqui e eu transcrevi essas histórias, a gente montou aqui de um modo que ficasse mais interessante. Ela vai
e está do lado desse personagem e denuncia esse personagem. É uma coincidência bizarra. Se você escrevesse isso num roteiro de um filme ou numa história de ficção, quem lesse essa história achava, putz, isso aqui é um absurdo, isso não faz sentido. Esse autor aqui exagerou, não faz sentido. É absurdo. Mas na vida real não tem sentido as coisas, na vida real as coisas acontecem, e absurdos como esse, coincidências totalmente pavorosas como essa, né, bizarras como essa, acontecem e todo mundo fica assim, né, tipo, explode o cérebro das pessoas, porque é muita coincidência. É muita coincidência que a filha do Olavo de Carvalho fosse a pessoa que denuncia o Queiroz para as autoridades. E a gente riu muito aqui ontem, a gente riu muito. Essa história da Luz de Carvalho, ela depois lá celebrando junto com o amigo, junto com o Bruno, lá na frente da casa com uma taça de suco de laranja, sabe? A gente riu muito ontem porque foi muito engraçado. Assim, é muita coincidência mesmo. E essa história, assim, como eu disse, vai entrar para a história registrada, né? Para a história oficial, porque foi muito engraçado mesmo. E o que eu mais vi ontem foi justamente essa comparação, né? Se fosse um roteiro de cinema, se fosse uma série de TV, o roteirista teria pirado, porque não faz sentido, mas aconteceu, a gente sabe que aconteceu, está registrado, está na imprensa e é muito engraçado, muito engraçado. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para a Heloísa aqui e para recomendar o nosso livro. Vou deixar o link para vocês aqui no comentário fixado. Leiam o livro Meu Pai, o Guru do Presidente, um livro escrito por mim e pela Heloísa de Carvalho sobre o pai dela e como ele impacta na política hoje do governo Bolsonaro. Já que a gente falou de literatura aqui, eu quero aproveitar esse gancho dessa história aqui para falar de um caso que se deu esses dias atrás aqui, envolvendo um escritor brasileiro que é o João Paulo Cuenca, que é um escritor bastante conhecido, premiado. Ele pertence a uma nova geração de autores que surgiram alguns anos atrás e que causaram bastante, né, publicaram livros bastante comentados. E ele publicou um tweet que deu um rebosteio total. Eu vou ler para vocês o tweet dele, ele apagou posteriormente, mas eu quero comentar alguns aspectos que, sabe, eu extraí dessa situação que ele passa agora. O Cuenca, ele publicou o seguinte: o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal. Eu fiquei sabendo desse tweet através dos perfis que eu acompanho, né, que eu sempre leio, os perfis de extrema-direita do Brasil. Eles estavam retweetando isso e estavam expondo esse tweet do Cuenca, mostrando, né, sabe, como era nojento, como essa esquerda quer a morte do Bolsonaro. Bem, o primeiro aspecto é o seguinte: a frase é pesada, de fato é pesada, embora você possa claramente, logo de cara, perceber que é uma sátira de uma outra frase, que é uma frase iluminista, é uma frase que é atribuída ao Diderot, que era um filósofo enciclopedista do século XVIII, embora a frase não seja dele, na verdade, a frase é anterior do Diderot. A frase original é do Jean Méliès, e é: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Basta pensar que esse pensamento iluminista francês foi o que levou, né, à Revolução Francesa posteriormente. Estimulou, de certo modo, princípios revolucionários na América, quando tem a Revolução Americana nos Estados Unidos, e também, posteriormente, em 1789, tem a Revolução Francesa, e essas ideias estavam permeando essa Revolução Francesa, os ideais revolucionários, que era, em essência, um movimento anti-aristocracia, ou seja, de derrubada do monarca absolutista, e também era um movimento anticlerical, ou seja, contra a Igreja Católica, que eram as duas forças que eles chegavam como forças opressoras da sociedade. Então a frase do Jean Méliès, depois parafraseada pelo Diderot, que a frase do Diderot é o seguinte: e suas mãos arrancarão as entranhas do padre na falta de uma corda para estrangular os reis. Então ele faz uma releitura da frase do Méliès. E tem esse caráter anticlerical e anti-aristocracia. A referência do Cuenca é óbvia, né? Ele está aqui meio que reproduzindo essa frase, está parafraseando a paráfrase do Diderot da frase do Méliès. Só que é inevitável, né? Porque a frase, como é pesada, ela repercutiu muito mal nos círculos bolsonaristas e passaram a ameaçar o João Paulo Cuenca, passaram a persegui-lo virtualmente, ou seja, houve uma reação enorme na internet. E, por fim, ontem, a Deutsche Welle, que é um portal para o qual o Cuenca escrevia uma coluna quinzenal, emitiu o comunicado seguinte aqui, ó: Deutsche Welle cancela a publicação da coluna Periscópio. A Deutsche Welle comunica que deixa de publicar a coluna quinzenal Periscópio do João Paulo Cuenca após o colunista ter escrito em perfil privado nas redes sociais mensagem que contraria nossos valores. A Deutsche Welle repudia naturalmente qualquer tipo de discurso de ódio e incitação à violência. O direito universal à liberdade de imprensa e de expressão continua sendo defendido, evidentemente, mas ele não se aplica no caso de tais declarações. Então a Deutsche Welle, certamente pela pressão dos bolsonaristas, acabou entendendo literalmente a frase do Cuenca, sendo que tudo indica ali, né, pela frase dele, pelo contexto, que é uma frase satírica, embora seja bastante agressiva, nesse sentido de reproduzir um discurso que era agressivo já no século XVIII, anticlerical e antimonárquico.
Eu não quero analisar muito a situação do Cuenca ou da Deutsche Welle, né, as posturas adotadas. Eu quero falar um pouco sobre a minha experiência, aquilo que eu observo desde que comecei a, confrontar o bolsonarismo e o que eu já percebi. A gente está no momento, eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, na verdade, falando sobre a ironia, sobre o sarcasmo, sobre o deboche. A gente está numa época na qual as pessoas ou não entendem, não têm a capacidade de entender sátira, ironia, deboche, não têm capacidade para isso, ou não querem entender. Então tudo que a gente fala, todas as palavras, todas as frases, todos os pensamentos que a gente elabora e publica aqui na internet, seja em vídeo, seja em texto, seja nas redes sociais, tudo que a gente fala, tudo está sob escrutínio. A gente tem pessoas aqui que vão aproveitar cada vírgula que a gente publicar para nos atacar. E fazem isso sistematicamente. Quem, como eu, foi gradualmente sendo atacado pelos bolsonaristas, ou seja, não foi uma porrada só, foi assim, são anos levando porrada, anos. Então a gente vai aprendendo a modular o discurso, a gente vai aprendendo aquilo que a gente pode falar, aquilo que a gente não pode falar. Porque eles estão o tempo todo observando para pegar no contrapé, para pegar no erro. Algumas pessoas têm um crescimento muito súbito de popularidade. Por exemplo, Gabriela Prioli e o Augusto de Arruda Botelho. Dois que estão na CNN, a Gabriela começou com um grande debate junto com a Coppola, o Augusto, nesse momento, é o debatedor contra o Caio Coppola na CNN. São duas pessoas que entraram no radar muito rapidamente. Então, por exemplo, qualquer coisa que eles disserem, eu sinto que eles estão sentindo ainda como lidar com esse tipo de audiência, qualquer coisa que eles disserem pode se voltar contra eles. Basicamente essa é a lógica hoje. Qualquer coisa que você disser pode se voltar contra você. E não apenas aquilo que você disse agora, aquilo que você disse 10 anos atrás, numa outra rede social, aquilo que você publicou no Facebook, aquilo que você fez quando você era criança. Qualquer coisa que eles encontrarem contra você, eles vão usar. Então, sabe, a gente está muito exposto o tempo todo aqui nesse confronto, ao embate. Os bolsonaristas entendem isso como uma guerra, é uma guerra cultural. Eles entendem isso como um confronto. Então, qualquer oportunidade que eles tiverem para atacar a esquerda, ou intelectuais da esquerda, ou escritores que estejam em oposição ao Bolsonaro, qualquer pessoa que entre no caminho deles, eles vão se esforçar ao máximo para destruir essas pessoas. É preciso ser muito cuidadoso, é preciso ser muito cauteloso com aquilo que você escreve, aquilo que você diz, aquilo que você publica, porque a gente está o tempo todo, como eu disse, sob escrutínio dessas pessoas. Eles não desperdiçam a oportunidade. E nesse caso, João Paulo Cuenca, ele entrou no radar dos bolsonaristas, talvez não houvesse sentido isso antes, não sei se ele já passou por isso antes de ser alvo dos bolsonaristas, dos olavistas, dessa turma, entrou no escrutínio deles e foi destruído. Expuseram a conta do Cuenca, expuseram o tweet dele, atacaram, ameaçaram, até o ponto de que a emissora, a Deutsche Welle, se sentiu obrigada a cancelar a coluna do Cuenca. Então isso aqui, embora a frase seja forte mesmo, como eu disse, isso aqui é uma demonstração de quão cuidadoso a gente tem que ser, gente. Evitar ironias, porque as pessoas não entendem ironia, as pessoas não entendem, ou maliciosamente distorcem aquilo que você diz. Evitar sarcasmo, evitar dar margem para esses ataques. É claro que isso soa como uma autocensura, né? Eu estou me autocensurando porque eu não quero ser atacado. E de fato é, na verdade. A gente está se autocensurando o tempo todo, porque eles são muito traiçoeiros. Eles pegam um vídeo fora de contexto, eles retiram um trecho da sua fala, eles retiram um trecho daquilo que você, sabe, expressou, às vezes num vídeo de 20 minutos, eles pegam um trechinho ali que nem é aquilo que você dizia. Era uma coisa você, tipo, simulando a fala de outra pessoa, eles pegam aquele trecho ali e compartilham como se fosse tua fala. Recentemente, só para mencionar aqui um caso para vocês, que eu fiz um vídeo sobre meritocracia, falando sobre o caso da Betina. E eu falava sobre a desigualdade no Brasil, a profunda desigualdade, e como esse papo de meritocracia é uma grande uma bobagem, e de fato é. No Brasil é, principalmente, porque tem pessoas que são relegadas perpetuamente à subcategoria de humanos. Então, de fato, você tem uma profunda desigualdade para a qual não há pontes. Quem nasce em certa classe social, ela tem pouquíssimas, mínimas chances de ascender socialmente. Então, meritocracia é uma mentira no Brasil. Eu fiz um vídeo de 20 minutos sobre isso, falando sobre meritocracia. Alguém, um empresário, pegou um trecho da minha fala e compartilhou no grupo do WhatsApp, comparando com a fala de uma outra pessoa. Comparando uma pessoa que defende a meritocracia e eu, esquerdista, defendendo que ricos são criminosos, são bandidos. Sei lá, ele tentou distorcer minha fala de um modo que soasse como se eu fosse contra geração de riqueza, contra empresários, contra, sabe, capitalismo, contra ser rico. E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O que eu criticava era justamente uma estrutura social e econômica desigual que relega pessoas à miséria. Mas eles fazem isso, eles vão lá, recortam aquilo que você disse, mesmo quando o sentido é o oposto do que eles estão mostrando, eles recortam aquilo que você disse e te atacam a partir disso. Nesse caso do Cuenca, eles pegaram um tweet ali que era um prato cheio para eles. Porque você tem ali uma crítica ao Bolsonaro bastante dura, uma crítica que remonta pré-Revolução Francesa, que leva uma revolução que é bastante sanguinária, na verdade, e utilizam isso para tentar desqualificar todo um grupo. Ninguém está disposto a entender sutileza, ninguém está disposto a entender subtexto, ninguém está disposto a entender a sátira por trás disso, ou a referência histórica, ninguém está disposto a isso. Eles só querem pegar aquilo para acabar com você. E se conseguir fazer, melhor ainda.
Então é por isso que a gente tem que ser muito cauteloso. Um último exemplo aqui. O meu livro agora, que está na pré-venda na editora, na Cota Editorial, e já está disponível em e-book, que se chama Minha Especialidade é Matar. O título desse livro é uma frase do Bolsonaro. O Bolsonaro disse isso. A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de artilharia. Em diferentes circunstâncias, na verdade, não apenas uma vez, disse em diferentes circunstâncias. Ele diz o seguinte: eu sou um militar, eu sou lá treinado de artilharia, capitão de artilharia, portanto eu não sei de economia, não sei de medicina, o que eu sei é matar os outros. Eu sou treinado para matar. Eu ponho no título essa frase do Bolsonaro. Muita gente está querendo dizer que eu estou falando que o Bolsonaro é especialista em matar, sendo que ele disse isso. Então eles vão lá, retiram no contexto, distorcem aquilo que você põe ali, que você escreveu, aquilo que você disse, e usam contra você. Então a gente tem que ser muito cauteloso, gente. Eu falo isso aqui para todo mundo, para quem é escritor, para quem publica no Facebook, no Twitter, no YouTube, para quem é comunicador em geral. Eles estão o tempo todo investigando e escrutinando aquilo que a gente publica. Talvez você aí ainda não tenha entrado no radar deles. Talvez você não esteja na lista deles de grandes inimigos sendo destruídos. Mas às vezes eles pegam uma pessoa para Cristo e eles vão tentar destruir essa pessoa. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre o caso da Heloísa, a coincidência bizarra que se deu lá em Atibaia, de Heloísa de Carvalho ser a pessoa que denunciou o Queiroz para o Ministério Público. Gente, é muito incrível isso, é muito engraçado. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. E também sobre esse tweet do João Paulo Cuenca e a repercussão que deu posteriormente, o fato da Deutsche Welle cancelar depois a coluna dele no portal. O que você pensa sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo. E confira meu livro Minha Especialidade é Matar, sobre o primeiro ano e meio do Bolsonaro. E também confira o livro meu com a Heloísa, que é Meu Pai, o Guru do Presidente. Os dois estão disponíveis à venda. Me digam o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoia. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!